existem gatilhos de urgência. A gente pode colocar um contador, a gente pode falar, ó, falta 2 peças para acabar o nosso estoque. Existem artifícios comerciais, então um frete grátis, existe um cashback, existe forma de pagamento facilitado, então a gente tem um Pix aí quase representando 10% das vendas. Então são coisas que a gente tem que olhar para justamente favorecer e diminuir essa barreira. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papo de E-Commerce, um quadro onde a gente vai sempre falar sobre tendências, boas práticas, dicas, tudo que pode englobar, tanto para melhorar o resultado de você que já tem um e-commerce ou até mesmo se você está pensando em montar um negócio e já iniciar com o pé direito. Vamos lá para o nosso episódio de hoje? Fala pessoal, então para esse primeiro episódio estou aqui com o Klaus. Fala Klaus, Bem-vindo. Tudo bem? Maravilha. Bom, oi pessoal. Eu sou o Vinícius, você já sabe, mas não custa lembrar, sou especialista em e-commerce aqui, responsável pela performance da Tray, e estou com o Klaus, que é o especialista em CRO. Ô Klaus, antes de mais nada, explica pra galera o que é CRO, que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Tá, CRO é basicamente uma área do marketing que auxilia o time e a empresa a fazer um investimento pensando em melhorias contínuas do negócio. Então, como a gente consegue enxergar um aumento da nossa conversão e da nossa experiência que a gente tem do usuário constantemente com o nosso produto. Muito bom, muito bom. Até pegando na sigla, né, quando a gente fala de CRO, ele é o Conversion Rate Optimization. Então, é um otimizador de taxa de conversão, que é o nosso ponto principal de assunto aqui. Eu já vou lançar a primeira pergunta direto para você, Klaus, para a galera que vai estar aí. O que é uma taxa de conversão na prática? Olha, a taxa de conversão na prática, ela é como se fosse um termômetro de como está a saúde do nosso negócio. Ela vai direcionar os esforços e vai auxiliar os times de marketing a colocar o investimento, alinhar as estratégias para gerar os melhores lucros. Então, na prática, a taxa de conversão, ela vai pegar quantos visitantes você teve num determinado período no seu site, dividido pela quantidade de vendas. Esse valor vai dar qual é a sua conversão que você teve nesse período. E aí você coloca as suas ações e as suas estratégias para tentar otimizar e gerar mais lucros. Então você olha para o ROI que você está gastando em mídia, você olha para diversas áreas e tenta melhorar essa taxa de conversão ao longo do tempo. Cara, ótimo, Klaus. E assim, esse é o ponto principal, né? O primeiro ponto da taxa de conversão padrão que todo mundo olha, né? Taxa de conversão do comércio eletrônico lá. Quantas pessoas eu recebo para quantas pessoas compram. Isso daí vale se você tem uma loja física, se você tem um comércio, se tem um bar, qualquer coisa do tipo. Mas eu gosto sempre de citar, quando a gente fala de taxa de conversão, ela é sempre de um ponto para uma próxima etapa. Né? Porque quando a gente fala de otimização, a gente fala assim, olhando para a venda. A taxa de conversão de venda, eu quero vender mais. Só que nesse processo, tem um item chamado jornada de compra, que a gente vai descer um pouquinho mais, com certeza, aqui ao decorrer do papo, mas que, na minha opinião, a conversão vem desde uma pessoa pegar e que estava no mercado entrar na sua loja, se for um exemplo de comércio eletrônico, da loja colocar um produto no carrinho, colocar mais de um produto, da parte de onde estão os produtos para ir para a finalização de pagamento. Você concorda com isso que cada uma dessas etapas tem uma taxa de conversão própria e pode até mesmo ser trabalhada de forma individual? Concordo, Vini. É muito interessante isso que você trouxe, porque ela é basicamente a jornada que a gente tem do nosso consumidor, né? A jornada do usuário. E é muito importante a gente olhar para a jornada justamente para a gente enxergar oportunidades e os gargalos que a gente pode ter nesse longo processo. Então, imagina um comércio eletrônico, né? Então a gente tem o usuário chegando na nossa loja. Então ele vai lá, ele vai entrar no nosso site, na nossa loja virtual, ele vai olhar a nossa loja e ele pode ou não ir para uma página de produto, que seria a segunda etapa dessa jornada de compra. Então seria a visualização do produto. Ele visualizando o produto, qual seria o próximo passo? Seria ele adicionar esse produto ao carrinho. Adicionando o produto ao carrinho, ele seguiria para uma etapa mais próxima da tão sonhada conversão final, que seria colocar os dados dele, fazer um cadastro se é necessário, ou colocar o login dele e seguir a sua jornada de compra. Passando a parte que ele coloca os dados, ele justamente vai para o pagamento. Ele vai para o pagamento, que é a etapa de sucesso, e aí a gente tem a tão sonhada jornada do consumidor. Ele chega na sua loja, ele visualiza o produto, adiciona o produto no carrinho, coloca os dados dele e depois ele faz a compra e aí é sucesso, né? Trabalhar o remarketing, trabalhar todas as estratégias para manter ele fiel. É bem bacana, né, Klaus? Quando a gente fala disso da jornada do consumidor, a gente falou ali da jornada já da compra, né? Da parte final. Mas a jornada começa antes, nível de consciência, entender necessidade para escolher o produto.
papo para um outro episódio que a gente pode trazer para cá com mais mania de especialistas. Mas eu gostei que você falou muito dessa parte da jornada de compra. E aí eu coloco que um dos pontos mais importantes é que é necessário que você entenda como está a sua jornada de compra como um todo, né? De novo, no começo, quando você falou de taxa de conversão, a gente falou taxa de conversão de usuários para venda. Mas aí tem os pontos no meio do caminho. E todas essas quebras, primeira coisa que você tem que fazer, na sua opinião, é metrificar tudo isso para poder enxergar e descobrir onde está o gargalo, ou não? Dá para você bater o olho e falar, opa, tá aqui. Olha, existem oportunidades e ferramentas, Vini, que a gente, como profissional do marketing digital, a gente sempre tem que estar olhando e é bacana que a gente consegue tirar os insights deles, né? Então, uma ferramenta que é bem comum de ser utilizada no mercado é o próprio Google Analytics. Dentro do Google Analytics, a gente tem diversos relatórios que a gente consegue ter a visualização de como está essa jornada de compra dentro do nosso site. Então, um dos relatórios bacanas de serem visualizados é justamente o desempenho de compra que a gente tem dentro do site. E aí, nesse relatório, o mais bacana é você enxergar que você teve uma quantidade de usuários entrando em determinada página, determinada situação dessa jornada de compra, e você consegue ver o drop-off, que seria quantos usuários visualizaram um produto, por exemplo, e partiram para uma próxima etapa. Você visualizando isso como um todo, então você vê quantos usuários entraram, quantos seguiram para a segunda etapa, quantos seguiram para a terceira etapa, e quantos de fato compraram, você consegue enxergar aonde está a oportunidade de você melhorar a retenção ou o avanço dele para uma etapa que seja mais próxima da compra final. Então, essas ferramentas, elas auxiliam demais no dia a dia, justamente para enxergar a oportunidade e direcionar os esforços do trabalho do time de marketing, do time de mídia, a colocar o dinheiro e ter um retorno sobre o investimento dele. Então é essencial a gente utilizar tudo que a gente tem à nossa disposição, né? Principalmente as ferramentas do Google, as ferramentas de comportamento de mapa de calor, os próprios vídeos de navegação que a gente tem, e fazer testes constantes para sempre identificar como está esse comportamento do consumidor, porque ele também muda, né? A gente percebe que existem datas especiais, né? Então a gente tem a própria Black Friday, a gente tem datas específicas que a gente percebe uma mudança do comportamento. Então é muito importante a gente sempre estar ligado, né, nessas mudanças do comportamento do consumidor e olhar as datas e fazer as comparações nos períodos correspondentes. Para sempre analisar laranjas com laranjas e maçãs com maçãs. É importante, você tira a dispersão, né? E quando a gente fala de mudança de comportamento, é importante para qualquer pessoa que estiver vendo aí, é que não existe um comportamento linear, não é todo mundo que vai fazer o mesmo comportamento. E eu já vi muitos casos que a gente fala que é a assistência, né? Às vezes a pessoa pega assim, não tem muita pessoa, você falou do drop-off, que está seguindo o caminho, viu esse produto e compra esse produto. Mas você tem que analisar a jornada, porque às vezes a pessoa saiu daquele produto, foi para outro e ela comprou um outro, mas porque esse produto intermediário, ou essa página, esse conteúdo, seja lá o que for que você está olhando na jornada, ele ajudou a ser o assistente, a ser o levantador ali para que a pessoa comprasse. Então, quando você enxerga esse dado, a gente fala de otimização, de conversão, qual que é o caminho? Você leva mais pessoas para essa situação para você vender uma terceira coisa, né? É o famoso quando alguém vai lá e segue um influencer de viagem e depois vai e acessa a página de uma agência de viagem. Isso mesmo. O que você tem que fazer? Você vai levar mais gente para a agência de viagem? Não, você tem que levar mais gente para o influenciador. Exato. Porque ele traz essa demanda indiretamente. Exatamente. A gente sempre tem que estar olhando para a nossa proposta de valor e sempre trabalhar nela para atender da melhor forma ao nosso cliente, né? Então a gente está falando muito da jornada, dessas oportunidades, mas a venda não se finaliza quando tá a página de sucesso lá, o seu dinheiro na conta. Existe todo um trabalho que a gente tem que fazer para a manutenção dele, fazer um remarketing, um conteúdo de qualidade para trazer fidelidade a esse cliente. É muito mais sadio para nossa empresa ter um cliente fiel do que conquistar um cliente totalmente novo. Então o esforço que a gente tem que fazer é de manter esse cliente como nosso. Então a gente trata ele como a gente gostaria de ser tratado. Então é todo esse atendimento pré-compra, durante compra e principalmente pós-compra também. Bom, muito legal. Eu costumo falar que a jornada de compra é uma maratona e a gente tem vários sprints de 100 metros que a gente tem que fazer estratégias diferentes, né? Sim. Ô Klaus, quando entra no e-commerce, muito tem se falado há tempos, mas acho que mais do que nunca pela digitalização no Brasil, o mobile, depende de como você estiver e qual seja a sua parte de inglês,
ele está cada vez mais à tona e necessário. Como que você enxerga isso? É necessário que você tenha uma atenção especial? Você coloca que ter o mobile é essencial ou ainda é tendência? Então, Vini, é muito importante trazer um dado também do E-Commerce Brasil, que antes da pandemia a gente tinha 16 milhões de potenciais clientes. Agora, em 2022, a gente dobrou esse número. Então, a gente está com 24 milhões de pessoas comprando na internet. E a gente percebe que a digitalização, ela favorece muito o usuário, né, principalmente o consumidor, a estar com sempre o celular na mão, pesquisando, buscando novidades, buscando promoções. E assim, a gente percebe, né, o dia agitado, às vezes a gente está no ônibus, a gente está no trânsito, e a gente tem o quê? O celular à mão. Então, o celular, ele é basicamente o primeiro contato que o usuário, o consumidor, vai ter com a sua marca. Às vezes ele não vai nem comprar, tomar a decisão dentro do aparelho, mas vai ser a primeira impressão que ele vai ter do seu produto, da sua loja. Então, você pensar em maneiras de priorizar formas de experiência, tornar essa experiência dele o mais rápida, o mais clara e o mais direta possível nesses aparelhos, vai favorecer a sua conversão e vai favorecer o sucesso da sua empresa. Então, quando a gente fala de mobile hoje no Brasil, a gente pensa muito que não vale a pena, porque a gente tem uma taxa de conversão realmente mais baixa que o desktop, mas quando a gente percebe o comportamento, é justamente isso, a pessoa se deslocando, estando em algum lugar, visualizando o seu produto, visualizando a sua marca, para tomar a decisão quando ele estiver no seu computador, em casa, no trabalho, e seguir a vida dele. Então, é muito importante a gente olhar para esse dispositivo com muito carinho, porque as ferramentas também que a gente tem, tanto o Google como as outras redes sociais, elas priorizam as mídias e também a performance que a gente coloca dentro dele. Então, ter um site, ter um aplicativo focado ou otimizado para mobile é um dos grandes diferenciais que você pode ter para trazer sucesso para sua marca e para sua empresa. É um ótimo ponto, né? Porque de novo, olhar sua taxa de conversão isolada dá isso. Mas a taxa de conversão no mobile é menor. Não é menor. É jornada de compra. A pessoa, todo o processo de decisão dela aconteceu ali. Aí você olha só a compra e fala assim, não, aqui, ó, quando eu tô no desktop é 2 sessões, pimba e tá vendendo. Cara, mas essa mesma pessoa tem como abrir isso no Analytics, em várias ferramentas, não vamos entrar nos detalhes aqui, pode ser para um próximo papo, mas você tem que olhar todos os caminhos, origens e aparelhos e sistemas operacionais, porque você vai entender esse comportamento. Ele é muito mais comum do que você imagina. Pode olhar, normalmente você vai ter mais acessos mobile, mas as vendas vão acontecer no desktop. Isso significa que o mobile não vende. Ele faz parte da jornada durante a decisão de compra. Cuidado para não desligar e parar as campanhas no mobile, deixar tudo fora, porque dá ruim no final das contas. Ô Klaus, uma das coisas que quando fala em otimização de conversão, fala muito de CTA, o famoso CTA, chamada para ação, e sobre barreira. Botão, né, Vini? O botão, o famoso botão, link, né? Quando você chama a pessoa para ir. Isso faz parte do nosso dia a dia em diversas coisas, não só no e-commerce. E tem dois pontos que entrei, né? CTA e barreiras para conversão. Como que você vê hoje, como identificar se existem barreiras e principalmente como tratar ali essas barreiras, como que você consegue fazer um plano de ação para ir mitigando isso? Tá, Vini, eu acho que o mais bacana é a gente olhar para os gatilhos que a gente pode aplicar para justamente favorecer a ação do usuário. Então, existem gatilhos de urgência. A gente pode colocar um contador, a gente pode falar, falta 2 peças para acabar o nosso estoque. Existem artifícios comerciais, então, um frete grátis, existe um cashback, existe forma de pagamento facilitado, então a gente tem um Pix aí quase representando 10% das vendas. Então, são coisas que a gente tem que olhar para justamente favorecer e diminuir essa barreira. Diminuindo essa barreira justamente do usuário entender que ele consegue comprar com segurança no seu site, a gente pode olhar para essas pequenas questões. Então, como a gente pode melhorar a clareza da nossa proposta de valor, como a gente deixa o nosso CTA em evidência, como a gente começa a favorecer o usuário a entender que ele consegue comprar e ter um atendimento pós-compra. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que tomar cuidado justamente para melhorar nossas estratégias e não gastar dinheiro onde a gente não deve. Muito bom. Acho que essa parte de CTA tem muito a ver com as etapas que a gente falou, né? Hoje é mais comum, mas não é algo que eu via tanto nos e-commerce, que nem se você está no produto, não ser mais o botão comprar, se eu adicionar ao carrinho, colocar na sacolinha, porque é a etapa que você está fazendo, selecionando os produtos para ir, você não está comprando direto na linha. E você falou de frete grátis, falou de alguns gatilhos, e esse é um ponto que eu vejo mal explorado dentro da maioria dos e-commerces. Por quê? Vamos supor que você tem um e-commerce, eu vou pegar o caso mais comum que a gente tem aqui, né? Sul-Sudeste, tem a maioria dos e-commerces que consegue fazer uma proposta normalmente de frete mais forte. Aí você tem lá, frete grátis para o Sul e Sudeste. Legal.
Tem gente que vai lá e tem isso e só tá habilitado quando a pessoa simula o frete. Eu vejo pelo menos 3 etapas que dá para colocar aí. Primeiro, na etapa em que você está trazendo as pessoas para o seu site, no tráfego ainda. Você faz ads lá dentro do Google Search, seja no YouTube por vídeo, seja nas redes sociais, qualquer outra, você já consegue segmentar por geolocalização. Então, se a pessoa está naquela geolocalização, você pode fazer desde o momento de antes dela entrar e falar, cara, vem aqui ver comigo, porque além de eu ter o produto ou o que você está pesquisando, eu posso ter o teu preço e eu ainda te entrego, te faço frete grátis. Exato, ser pertinente, né? Você não está atirando num grande mar, né? Você está reduzindo o seu alvo. Você está otimizando, na verdade, para otimizar justamente o sucesso das suas campanhas. E isso é muito bacana que você trouxe do frete. Óbvio que essa estratégia ela é realmente o que dá certo e funciona, mas é você anteceder etapas que você traria depois do checkout, justamente o cálculo do frete, para a pessoa já ter essa nível ideia. De consciência. Nível de consciência. Então, numa página de produto, se ele conseguir calcular o frete, se ele conseguir identificar uma promoção... Ele vai validar. Exato. Ele valida justamente as barreiras que ele possui para conseguir seguir a compra dele. Então, tudo que a gente puder fazer para justamente trazer essa segurança, trazer essa clareza e identificar o consumidor que você quer realmente vender, vai favorecer suas vendas e o sucesso. Muito bom, muito bom. E é isso. Às vezes você está olhando para uma etapa, mas quanto mais você aumenta o nível de consciência antes daquela etapa, melhor. Como você falou, forma de pagamento. Pô, não vai deixar para o cara saber qual que é a forma de pagamento, quantas vezes ele pode parcelar, se tem ou não tem, se tem um desconto numa forma de pagamento, só no checkout. Mostra desde quando você está mostrando o valor. Se você tem uma condição especial, já mostra desde quando você está trazendo a pessoa para a loja. Por quê? Quanto maior o nível de consciência na etapa anterior, maior o potencial de conversão. Isso assim, não precisa testar para saber. É natural que a gente faça qualquer processo dentro da nossa vida, não somente na parte de compra. É isso aí, Vini. Klaus, acho que foi muito bom o bate-papo. Tá bem bacana. Obrigado por ter compartilhado. Se você gostou do conteúdo, aproveita para comentar. Se tem alguma dúvida, deixa aí também, que a gente está aqui para poder responder para vocês. E claro, quer saber de algum assunto, quer saber de alguma outra coisa, pede para nós qual é o próximo assunto que você quer ouvir aqui. Por quê? Nós trazemos especialistas para ajudar você a vender mais. Até a próxima, pessoal.